Olá, depois de uma longa ausência, estamos aqui de novo para falar mais um pouquinho da Lei Maria da Penha, que trata da violência familiar e doméstica contra a mulher. E eu queria então começar justificando essa demora para voltar a gravar as dicas, depois de tanta gente carinhosamente ter pedido, professora, grava mais um pouquinho de dicas da Lei Maria da Penha e tal. Bom, a notícia que eu tenho para dar é a seguinte: essa demora se deu exatamente pelo fato de que eu estava aguardando ansiosamente que a gente inaugurasse esse estúdio, que vocês estão vendo aqui agora, né, uma partezinha dele só, que a gente tem mais qualidade de som, tem mais qualidade de imagem, a gente tem alguns recursos que eu vou até usar hoje aqui com vocês, inaugurando esses recursos, porque a gente acha que ficaria então melhor. Por isso, então, justificando essa minha demora para voltar a gravar dicas da Lei Maria da Penha. E a gente volta em grande estilo, porque a gente volta exatamente para falar do tema mais complexo, o tema mais divergente que tem em relação à Lei Maria da Penha, que é exatamente saber se com a nova Lei Maria da Penha, com a nova lei, a Lei Maria da Penha, a partir de 2006, então é um tema que surge a partir de 2006, haveria ou não haveria mais necessidade da tal da representação nos casos, que é o único caso, essa discussão se dirige apenas aos casos de lesão corporal leve. Então, a pergunta que se coloca é exatamente essa. A partir da Lei Maria da Penha, passa-se a não mais exigir a representação ou se continua exigindo a representação nos casos de lesão corporal leve? Vou colocar primeiro aqui o tema para vocês, para dizer como é que está essa situação, né? Então, vejam como é que está a situação em relação a esse tema. Quando a gente estava lá em 2006, o que nós vamos ter? Nós tínhamos o nosso Código Penal, que no artigo 129 não exigia representação. Então, falava lá, ofender a integridade corporal à saúde de outro em detenção de 3 meses a 1 ano, isso lá na redação até 1995, e não exigia a representação. A partir de 2006, nós temos aqui a Lei Maria da Penha. O que vai acontecer? Nós temos uma previsão legislativa, no artigo 41 da Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Ora, exatamente a Lei 9.099, o que a gente vai ver agora, é que vai exigir a representação nesses casos. Então, o que vai acontecer? Exatamente de 2006 a de 95 a 2006, o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais previa a exigência de representação na lesão corporal leve. Então, vamos lá, fixando bem esse tema, né? O que nós tivemos? Até a vigência, né? Até o início da vigência da Lei dos Juizados Especiais Criminais, não se falava de representação na lesão corporal leve para nenhum tipo de crime. A partir de 95, com a entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais, passou-se a exigir a representação para os casos de lesão corporal leve, independentemente se fosse violência doméstica, violência de trânsito, violência do que quer que fosse, né? Havia exigência, então, de representação. E a partir de 2006, surge aquele dispositivo, que é o artigo 41, que diz assim: não se aplica a Lei 9.099. Bom, a primeira coisa que a gente tem para falar sobre esse assunto é o seguinte: ora, muitos de vocês podem estar perguntando, que discussão é essa? Que discussão mais maluca é essa? Se a própria Lei Maria da Penha diz no seu artigo 41 para não se aplicar o quê? Não se aplicar a Lei 9.099. E foi exatamente a Lei 9.099 que determinou a exigência de representação para lesão corporal leve. Estão entendendo? Lei 9.099 exige representação para lesão corporal leve. Vem a Lei Maria da Penha, diz não se aplica a Lei 9.099. Portanto, não se aplicaria esse instituto que determina a exigência de representação. Tudo seria muito tranquilo se não fosse a interpretação. E aqui vem a riqueza também da interpretação, e vocês percebam por que nós estamos discutindo esse tema. Exatamente pelo seguinte, a explicação está aqui no próximo slide. Percebam vocês aqui que o próprio esse juizado especial criminal, a Lei do Juizado Especial Criminal, ela, na verdade, ela está dividida aqui em duas partes. Então, nós temos aqui duas partes da lei, certo? Então, vamos encontrar uma parte que vai dos artigos 60 ao artigo 87, daí vocês vão perguntar, como assim já do artigo 60? Vamos lembrar que nós estamos falando das leis do Juizado Especial Criminal. Os artigos anteriores ao artigo 60 não nos dizem respeito ao Juizado Especial Criminal, e sim ao Juizado Especial Cível, por isso que a gente começou aqui do artigo 60.
Agora, o que acontece? Nós temos uma parte que vai do artigo 60 ao 87 e nós temos uma outra parte que vai, até o 87 e uma outra parte que vai do 88 ao 92. Então, são duas partes que nós vamos encontrar aqui no juizado especial criminal. Quando a gente está falando aqui, ó, criminal, que é o que nos interessa para essa discussão. Bom, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver com o nosso tema que é uma interpretação no sentido de que quando a Lei Maria da Penha diz não se aplica a Lei 9.099, a Lei Maria da Penha estava dizendo não se aplica a Lei 9.099 no que diz respeito ao tema que diz com a Lei 9.099, que está exatamente entre os artigos 60, esse tema está entre o artigo 60 e o artigo 87. E aí volta para os slides. O que acontece? O artigo 88 ao 92 não é lei do juizado especial criminal. Esse que é o tema aqui, ó. Isso aqui, do artigo 88 ao 92, não tem nada de juizado especial criminal. Agora vocês vão perguntar, poxa, mas se não tem nada a ver com o juizado especial criminal, o que está fazendo na lei que trata do juizado especial criminal? Eu respondo passando a bola para o legislador. Legislador, por que você colocou dentro da lei do juizado especial dispositivos que não tinham que ver com a lei do juizado especial? E aí a gente sabe, a resposta, na verdade, é que esses institutos aqui acabaram pegando carona. Que institutos são esses que nós estamos falando? Vamos voltar para os slides. Dois institutos aqui, ó, que é exatamente o artigo 88, que fala da representação na lesão corporal leve, e também, só para lembrar, né, isso também vale para a lesão corporal culposa, é que essa discussão não nos interessa aqui no âmbito da violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher jamais vai ser qualificada como culposa, isso não seria violência contra a mulher, e diz respeito também a um outro dispositivo, que é o artigo 89, que fala da suspensão condicional do processo. Então, o artigo 88 e o artigo 89, volto a repetir, não tratam de temas referentes ao juizado especial criminal, que é chamado GCRIM, certo? Então, isso aqui não é juizado especial criminal. E por conta desse fato, que o artigo 88, que fala da representação não ser juizado especial criminal, não tem nada a ver com a matéria de juizado especial criminal, é que surge essa interpretação. A interpretação, então, só recapitulando, diz assim, quando a Lei Maria da Penha, no artigo 41, disse não se aplica a Lei 9.099, estava falando do quê? Estava falando dos institutos, não estava falando dos institutos despenalizadores, estava falando exatamente do procedimento das infrações de menor potencial ofensivo, que é o tema de juizado especial criminal. Espero que vocês tenham compreendido, porque realmente é confusa essa questão. Bom, se a gente entender que efetivamente é válida essa interpretação, porque de fato o artigo 88 da Lei do Juizado Especial Criminal e o artigo 89 da Lei do Juizado Especial Criminal, e mais diretamente o que nos interessa é o artigo 88, que fala da representação, exigência da representação para lesão corporal leve, se nós realmente entendemos que isso não é juizado especial, está legítima essa interpretação, está correta. Agora, a interpretação dizendo que, a literal, né, dizendo que, ora, se a lei disse não aplica a Lei 9.099, não se aplica nada da Lei 9.099, também é uma outra explicação legítima correta. O que significa dizer que nós temos, dentro desse tema, duas formas de raciocinar esse tema que são legítimas e corretas. E é exatamente por conta disso que nós temos, em todas as regiões do país, divergências em relação a esse tema. Tem uns que adotam uma teoria, outros que vão adotar essa segunda teoria. E há, então, uma grande divergência, entendimento para todos os lados. Já tentei fazer todo um levantamento em relação para ver qual é o entendimento majoritário, mas confesso que tenho uma dificuldade muito grande pela divergência enorme que nós temos no Brasil inteiro, certo? Bom, temos dois posicionamentos válidos, agora a gente tem que decidir por um dos dois. Se você é juiz, se você é promotor, se você é advogado, você tem que decidir sobre um, delegado inclusive, tem que decidir sobre um dos dois posicionamentos. E de que forma que nós podemos, então, contribuir para que você entenda mais correto um ou outro. Bom, então a gente tem um posicionamento, claro, né, eu me posiciono em relação a esse tema e, na minha opinião, efetivamente, e por conta do que eu vou justificar na sequência, a nova lei, a Lei Maria da Penha, passa efetivamente a não mais exigir a representação para os casos de lesão corporal leve. Bom, e aí para a gente entender isso? Primeiro a gente tem que entender o seguinte quadro. Nós temos aqui uma situação em que
Se nós falamos da exigência da representação para lesão corporal leve, então nós temos aqui uma mulher, essa mulher tem que ser esposa, amante, namorada, noiva, ou ex-esposa, ex-amante, ex-mulher, ex-namorada de algum homem, né, para que a gente possa falar da Lei Maria da Penha. Então, essa mulher agredida, ela pode estar em duas circunstâncias. Uma circunstância em que ela deseja ação criminal e outra circunstância em que ela não deseja ação criminal. Dentre as circunstâncias que ela não deseja ação criminal, temos várias. Posso elencar algumas aqui para vocês. Vergonha, medo, proteção da família, dependência econômica, dependência psicológica, crença na recuperação do marido, descrédito na justiça. Essa crença, então, aqui, ela é separadinha, né? Descrédito na justiça, dentre tantas outras. E eu tirei essas motivações aqui, na verdade, de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil e foi perguntado exatamente para mulheres agredidas. Essa foi uma pergunta que foi feita tanto para a sociedade. Você, sociedade, acha que uma mulher agredida não denuncia, esse denuncia entre aspas, né? Não denuncia por que motivo? Bom, tiveram resposta. Depois foi perguntado também para aquela mulher agredida por que ela não denuncia. Tivemos outras respostas, eu juntei essas respostas todas. Na verdade, elas são muito convergentes, né? O que a sociedade pensa também está na boca das mulheres agredidas. E aqui, nesse caso, então, surgiram essas possibilidades. Tem outras até, mas essas são as que mais foram encontradas. Bom, e aí a gente prossegue nessa discussão. Vamos pensar um pouquinho mais no drama familiar dessa mulher. Se a gente efetivamente exigir a representação, o que vai acontecer com essa mulher? Essa mulher que deseja ação criminal tem que agir e dispondo-se contra o marido agressor, ou seja, fazendo a tal da representação. Outra circunstância, possibilidade de a mulher vir a sofrer coação para se retratar, e essa retratação pode acontecer até o recebimento da denúncia. Por outro lado, se nós não exigimos a representação, no caso de lesão corporal leve, nós temos aqui uma exposição da vida íntima privada da mulher e da família e consequências para o marido que atinge a mulher e a própria família, né? Isso é importante da gente analisar também. Então perceba o seguinte, dentro desse quadro, tanto se eu exigir eu vou ter problemas, quanto se eu não exigir eu não vou ter problemas, vai acontecer como acontece em todas as discussões de direito penal. Nós não temos a decisão melhor, nós não temos a interpretação melhor, nós não temos a melhor forma, nós temos a situação menos ruim. Né? Infelizmente é isso que vai acontecer no caso também aqui da Lei Maria da Penha. Não tem a melhor solução, tem a solução menos ruim. E isso que a gente tem que descobrir exatamente qual é a solução menos ruim. Para a gente poder prosseguir nesse tema, eu gostaria de passar mais uma questão aqui, que é exatamente a característica da violência doméstica. Então percebam aí nesse quadro que são três, basicamente, as características da violência doméstica. Primeiro, uma hierarquia de gênero. Então você vai observar aqui que tem que haver essa hierarquia. Porque se nós não temos hierarquia, nós não estamos falando de violência doméstica, nós não estamos falando da Lei Maria da Penha. Então a hierarquia de gênero é muito importante. Depois nós temos que ter uma relação de conjugalidade. Essa conjugalidade não é necessariamente uma ideia, nessa conjugalidade aqui, não é necessariamente uma ideia de que efetivamente eles tenham que ser casados, certo? Então essa conjugalidade pode ser noivo, pode ser... Os tribunais têm admitido também a ideia da possibilidade de nós termos aqui namorados nessa condição e etc. Depois nós temos aqui a habitualidade da violência. Isso é muito importante da gente compreender, porque o que vai acontecer com a violência contra a mulher é essa característica. Ela começa com a construção da tensão, chega a uma tensão máxima e depois vem a reconciliação. Então tudo isso são características da violência doméstica. Se a gente não tiver essas três características, pelo menos, são as características mais básicas, né? Essas três características aqui, nós não podemos falar de violência de gênero. Não falando de violência de gênero, nós não estamos falando da Lei Maria da Penha. E aí a gente não aplica, de fato, a Lei Maria da Penha, certo? Bom, o que nós temos em relação a isso, então, que eu gostaria de acrescentar? E esse é um argumento muito forte, um argumento muito utilizado, e um argumento, inclusive, que é utilizado nos tratados internacionais, em todas as discussões internacionais sobre esse tema de violência contra a mulher. A partir desse contexto que a gente falou, da hierarquia de gênero, da habitualidade, dessa relação de conjugalidade, isso dá ensejo a gente perceber que a violência contra a mulher, ela, na verdade, ela não está restrita somente à violência contra a mulher. Tem outros entes familiares que também efetivamente vão sofrer em razão daquela violência. E por isso que eu destaquei aqui para vocês um cartaz que foi utilizado pela Patrícia Galvão, Instituto Patrícia Galvão, que vai trabalhar exatamente esse tema. Olha que interessante que foi feito aqui. Então você tem
uma frase, quem bate na mulher machuca a família inteira, e você tem um desenho. E nesse desenho vocês podem observar aqui que tem uma representação, né? Então tem uma representação do menino, o eu, tem uma representação da mamãe, tem uma representação da minha, e percebam aqui a representação do papai que foi feito nesse desenho, né? Agora, vejam o detalhe então da representação do papai. Vejam o detalhe, se vocês conseguem perceber, que todos os entes da família estão aqui chorando. E tem mais uma criança aqui no colo, né? Percebam aqui mais uma criança no colo. Todos eles estão efetivamente com lágrimas nos olhos. E o mais importante é que o detalhe mais importante desse desenho é que ele foi feito por uma criança de carne e osso, uma criança verdadeira, no interior de Pernambuco. E essa criança, então, levou esse desenho, né? A professora fez o exercício de fazer um desenho da sua própria família. Esse desenho veio parar na mão da professora, claro que veio parar na mão da diretora e claro que veio parar na mão do conselho tutelar. Então, é importante a gente perceber que, efetivamente, a gravidade dessa situação. Então, a gente pensar que, efetivamente, o bem jurídico, e a gente está discutindo um tema aqui importante, que é a questão do bem jurídico. O bem jurídico, nesses crimes de violência de gênero, ele não é a mulher, isso é importante a gente compreender. O bem jurídico é uma questão transindividual, né? Então, isso a gente vai falar daqui a pouco, a questão transindividual, que é importante da gente analisar. Bom, falando isso, e trabalhando um pouco mais, voltando para a questão, exige ou não exige representação na lesão corporal leve? Algumas coisas que a gente tem que falar nesse tema aqui, que são as peculiaridades. Essa peculiaridade da mulher em situação de violência, que a gente chama violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma série de peculiaridades, como a gente falou anteriormente, né? Essa mulher, ela se sente ameaçada, essa mulher, ela tem um vínculo emocional, ela tem uma responsabilidade em relação à família e uma série de coisas. E o principal, que aliás enseja, na verdade, tudo isso, voltando aqui para os nossos slides, é a tal da vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade tem que ser muito bem entendida, porque ela é uma vulnerabilidade dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar, né, contra a mulher. Mas o que vai acontecer aqui nesse caso? Tem que entender exatamente. Aqui que eu coloquei errado, né? Deixa eu corrigir aqui. O que acontece? Não é que a gente está querendo dizer aqui que todas as mulheres são vulneráveis. O que a gente está querendo dizer com esse tema é que aquela mulher, naquela circunstância específica, dentro daquele contexto de vida, daquela história de vida dela, de fato ela está vulnerável. E se ela está vulnerável, vamos pensar um pouquinho. Como é que eu vou colocar nas mãos dela, que já está vulnerável, como é que eu vou exigir que ela ainda tenha que fazer esse instrumento processual, que é a representação? E ela representa contra o seu marido. Quer dizer, como é que eu vou exigir isso? Número 1. Segundo, como efetivamente nós estamos falando de bens jurídicos supraindividuais, interindividuais, como que eu posso, transindividuais também, né, que a gente fala, como é que eu posso falar de representação em bens jurídicos transindividuais? Porque a representação é um instituto que diz respeito ao interesse próprio, o interesse da pessoa que vai representar ou não. Se o bem jurídico é transindividual, diz respeito a muito mais do que aquela mulher que naquela situação de vida está sendo agredida naquele contexto de vida dela. Então diz respeito a todas as mulheres e não diz respeito só às mulheres, não. Diz respeito às mulheres e diz respeito aos homens, porque diz respeito ao respeito. E respeito ao quê? Respeito à igualdade, né? Essa que é o contexto de tudo isso que a gente está falando. Tema extremamente delicado, respeito muito vários colegas meus, vários amigos meus que têm um posicionamento contrário, mas efetivamente depois de estar estudando muito tempo esse tema, desde o meu mestrado que eu fiz lá nos idos, né, de 1994, foi quando eu defendi na Federal de Santa Catarina, que eu já venho estudando essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, e infelizmente os dados do Brasil são assustadores. Infelizmente a gente tem que fazer alguma coisa muito urgente e felizmente agora nós temos efetivamente a Lei Maria da Penha, que trouxe alguns instrumentos que, se bem usados e bem compreendidos e não extrapolarem, né, o limite da sua utilização, podem vir efetivamente a contribuir para a melhoria desse quadro tão desagradável, tão sofrível, que é a violência contra a mulher e a violência de gênero no Brasil. Bom, com isso, então, espero ter colaborado para esse tema. Se você discorda, pode se manifestar, traga os seus argumentos e vamos começar a discutir esse tema tão importante, que é a questão da violência contra a mulher e principalmente dentro desse tema tão controvertido, que é a representação nos crimes de lesão corporal leve, só o leve, contra a mulher.
Então, muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.